O mistério da abdução fascina alguns e aterroriza outros. Pessoas por todo o mundo atestam ter passado por tal experiência. Então tá aí, esse foi o nosso clipe de apresentação do e-book, o Prelúdio, né? E é aquela coisa, né? Na verdade, muitos eu já vi críticas aí porque é imitação de Star Wars, mas é imitação mesmo. E o que importa, na verdade, é o texto, né? Que serve exatamente como eu disse, para situar o leitor entre o final do último episódio e o início do novo episódio, que é esse aqui. Então, como vocês viram a capa aí no final do vídeo, tá aqui, ó, o e-book. E o que eu falei, o que eu cheguei a falar ali com o microfone fechado é que agora já está disponível para download, né? Ou seja, para compra, e você compra e já baixa no teu aparelho Kindle, no teu leitor, no tablet, no computador, no celular, entendeu? E já pode iniciar a leitura. Por apenas R$6, né? R$6, quase de graça, né? Na verdade, assim, para mim, na minha concepção, se o e-book não é para ser mais barato que o livro, então para que e-book, né? Então tá aqui, ó. Aqui a capa tá em preto e branco, né? Em tons de cinza, porque o leitor Kindle ele é assim, né? Ele é monocromático, ele é em preto e branco, tons de cinza, né? Grayscale, se diz aí. E a não ser que você esteja abrindo ele num leitor do computador, no celular, aí você vai ver a capa colorida, que é até melhor, né? Entendeu? Então, só para navegar aqui um pouquinho no e-book, olha lá, vamos lá. Então você tem aqui, ó, aqui é o índice, ó, é o sumário. Ele tem, ó, pra você ver que tem bastante conteúdo aqui, o e-book, né? E na verdade são três capítulos meio longos, só que cada capítulo ele é dividido em subcapítulos, né?
para o leitor ter metas mais curtas de leitura. Então, um capítulo tem, em média, 100 páginas cada um, desses 3 capítulos, e aí os subcapítulos varia. O mais longo vai ter 30 páginas, outros tem 15, 10, entendeu? E às vezes mesmo um subcapítulo ele é dividido em partes. Aí tem aqueles, você chega num ponto, tem aquele, pula um parágrafo, tem aqueles 3 pontinhos, entendeu? Então, o leitor não se assusta, porque os leitores gostam desse tipo de meta, né? Ele olha assim, não, esse capítulo aqui tem, esse subcapítulo tem 15 páginas, eu vou ler agora, eu paro ali, entendeu? Melhor do que parar simplesmente no meio de um parágrafo qualquer, no meio de um capítulo. Então, para destacar o que tem um pouco, eu vou fazer agora essa parte de destacar justamente um pouco do que tem, do conteúdo do e-book, né? Vocês viram aí a capa, então eu quero deixar o meu agradecimento aqui, o registro ao capista que desenvolveu essa capa, que fez o desenho, né, a arte da capa, o Fernando Marcati, que é um artista plástico, designer e tatuador, que tem feito todas as capas aí da série, da saga Abdução, né? E ele que fez, inclusive, essa nova tipografia, que é uma das novidades do e-book, né? Aqui, ó, conseguiu. Tá vendo? Esse logo aqui que ele fez, que é o logo, que é a tipografia da capa, né? Esse Abdução, com esse pequeno disco voador em cima, tal. Então, essa foi uma nova criação do Fernando também para essa capa, que aí já é uma novidade em relação à capa dos e-books anteriores. Ó, tá, e-book 6. Entendeu? Então, seguindo aqui o conteúdo do e-book, né? Para quem está interessado, que eu mostrei para vocês. A novidade desse e-book é que, assim, nos e-books anteriores, você tem já ali nos anexos aquele manual de sobrevivência do professor Y, né? Enfim. Que esse já é um conteúdo tradicional da obra, né? Que tem nesse e-book aí com as suas devidas atualizações. Agora, a novidade, voltando aqui aos tópicos do e-book, é um novo manual, que é o Arquivos da Doutora Diana. Aí, Antônio, só antes de eu falar do arquivo. Então, eu ia falar agora do outro anexo, que é a novidade, que é o manual, é o Arquivos da Doutora Diana, que também é mais um, que está aqui, ó. Então, e a novidade é esse outro aqui, é um novo manual, né? Que é o Arquivos da Doutora Diana. Então, assim, temos os 2 manuais agora. E a Diana e o Y, que são 2 alienígenas da espécie quântica, que é a protagonista da obra, né? Que são personagens importantes da obra. O Y... Uma característica desses alienígenas da minha obra é que eles são alienígenas comunicacionais, entendeu? Então, assim, a minha área de formação é a comunicação, aqui do Edu também, né? Nosso colega, nosso amigo e colega, ex-colega de faculdade, né? É a comunicação. Então, a característica marcante desses alienígenas é a comunicação. Eu explorei muito isso. Entendeu? Então, assim, o personagem, de repente, desaparece, né? Vamos supor assim, o protagonista da obra, que é o Billy, tem 2 protagonistas, que é o Billy e a Sandy, né? Que são 2 crianças que eram hominídeas, foram transportadas para esse futuro alienígena e elas se transmutaram alienígenas. Aí, em dado momento, por exemplo, da obra, a vida desses 2 irmãos, elas se separam, né? E aí, por exemplo, cada um, eles vão vivendo a sua vida, e às vezes até os alienígenas com que eles conviviam no começo também vão sumindo, né? Vão tomando seus caminhos diferentes. Inclusive, esse professor Y, uma hora ele perde o protagonismo e some. Mas como eles vivem num mundo assim, que é tudo conectado,
e assim, e de comunicação instantânea. Então, o cara, eles podem viajar no tempo, mas eles continuam mantendo contato simultâneo, assim, e não tem, como é que fala, delay na comunicação dele. Então, de repente, um alienígena, um desses personagens estão conversando em alguma coisa, aí do nada, esse alienígena que fazia um tempão que não aparecia na obra, entra no meio da conversa e começa a conversar, e dá um palpite lá. Principalmente os professores Y, ele adora fazer isso, ele adora se intrometer numa conversa. Ele veio, eles estão sempre conectados. Entendeu? Essa é uma das características dele, a comunicação instantânea, não só entre diversas entidades diferentes, mas entre as personalidades de um próprio, aquilo que eu defini como multivíduo, né? Que é o indivíduo que se multiplica nas dimensões. Então, qualquer alienígena ele vai se multiplicando nas dimensões e as cópias dele mesmo conseguem conversar entre si e formar, inclusive, um grupo assim que exponencia a inteligência dele próprio. Mas aí eu me perdi, né? Eu ia falar do Arquivos da Doutora Diana, que é um novo anexo, né? Que está incluso nesse e-book. Essa é uma das novidades, esse anexo aí da Doutora Diana. O Arquivos da Doutora Diana. Então, ó, seguindo o roteiro, hein? Não, e mais um dos conteúdos que tem no e-book aqui, ó, que é uma novidade. Na verdade, não é uma novidade, mas é que eu... É um resumo dos capítulos anteriores. Então, assim, para o cara que às vezes leu, mas já leu faz tempo, porque todo esse intervalo que eu tive entre o lançamento do último livro até chegar nesse, o cara já esqueceu. Aí tem um resumo dos capítulos. A novidade é que eu coloquei o resumo dos capítulos desde do Abdução, né? Do Adução, que é o primeiro livro da saga. Então tem um resumo completo da obra ali, de capítulo a capítulo, até chegar ao ponto desse novo e-book, né? Do início da nova história. E aí tem mais uns anexos lá, com a trilha sonora da obra e tal, que como o e-book é digital, aí isso é interessante, o cara pode ir lá, clica e ouve a música no YouTube, né? A trilha sonora que eu monto ali, é um playlist, nesse mesmo canal desta live tem a playlist de todos os livros aí, cada livro tem a sua playlist aí oficial. Agora é o seguinte, esse novo e-book, eu falo, o título, ó, Epopeia, o Epílogo da Epopeia Terrestre. Então, nesse livro, o que faltou contar nos livros anteriores é como que se deu essa jornada dos alienígenas que saem lá do futuro para vir para o passado. Por que eles fizeram isso? O que motivou, entendeu? Como que eles conseguiram, inclusive, obter autorização para essa viagem? Porque em dado momento da história eu vou falar, não, essas viagens tripuladas para passados muito distantes, né? Elas foram proibidas a partir de um certo ponto. A história vai mostrar bem por que elas foram proibidas, né? Porque os caras vinham do futuro e ficavam alterando o passado, né? Então não pode interferir no desenvolvimento de planos pretéritos. Essa é uma diretriz que os alienígenas do futuro lá estabeleceram. Mas aí eles conseguiram obter essa autorização. E eu ainda não expliquei por quê. Mas então esse novo e-book, o Epílogo da Epopeia Terrestre, era para contemplar justamente essa parte, além de fechar a participação de certos personagens, certos pontos que ficaram em aberto, né? Certos pontos que não foram devidamente costurados ali. Então era essa a intenção. Então por isso que é o epílogo, porque uma série de personagens que eu falei, inclusive quando você termina de ler esse aqui, ó, você tem sensação de uma parte da história concluída, mas uma outra parte da história ainda tem
ela termina num ponto que não terminou, claramente, entendeu? Isso se dá pela estrutura da obra da saga Abdução, porque a Abdução é o seguinte: o livro Adução, que conta a história da família Firmileg, aí é uma história fechada, ela continua no Abdução, entendeu? Então a Abdução, ele na verdade, como já até o resenhista falou, nossa, eu li esse livro, é 2 livros em um, né? E é como se fosse mesmo, porque tem um capítulo que é essa parte dos alienígenas que vem do passado, do futuro para o passado, para o ano de 1978, aí começa a interagir e começa a ter uma série de problemas, que é o que a história em si vai narrar. Isso no capítulo 1, né? Começa assim. Então começa assim com o famoso xerife Gut, que é o personagem da obra, que é o que toma o uísque de milho. E aí ele é abauroado por uma nave, um OVNI, e aí ele vai atrás do OVNI, aí começa a história. Que é esse OVNI que veio essa nave que veio do futuro, né? Só que aí não chega no capítulo 2, aí é a continuação do Adução, cara. O capítulo 2, ele começa no exato ponto onde acabou o Adução. E a história prossegue assim: capítulo ímpar no passado, aqui, 1978, e capítulo par no futuro, que é lá o ano de... Mas é ano aqui, ó, 834.456 depois de Cristo, entendeu? Então é isso, aí fica alternando esses 2 planos, né? Então essa história de 1978, quando chega nesse livro aqui, né, que é o último lançado, é o último e-book também, você tem não, acabou a história, esse é o final da história, e é mesmo. Só que assim, tem lá uns personagens, né? Então esse novo livro, o Epílogo, ele é como se fosse um epílogo, ele vai dizer que fim levou aqueles personagens. Por exemplo, sem querer dar spoiler, mas falando, no final do livro tem 2 cenas ali que se passam dentro de aviões, né? Então termina o livro, os caras estão lá no avião. Aí o que aconteceu com o avião? O avião estava indo para um certo lugar, ele foi para lá, ele chegou lá, o que aconteceu, entendeu? Então tem essa parte, né? E algumas pendênciazinhas sobre os personagens, que mesmo que se não tivesse, não faria tanta diferença assim na história, mas que eu vou abordar. Então ele tem esse tratamento do que fim levou, sabe? É que nem assim, se você tem o penúltimo capítulo de uma novela, que tudo se resolve no penúltimo capítulo, aí no último capítulo é só os casamentos, quem ficou com quem, né? Então é basicamente isso. Em parte, né? O epílogo. Só que aí tem essa parte que eu estava comentando aí, que é a parte de como se deu, né? Essa expedição que saiu do futuro para o passado. E eu não cheguei ainda nessa parte. Então, por quê? Porque eu comecei a escrever e, para variar, começou a ficar maior do que eu imaginava a história, né? O que eu queria resolver era para ser o fim da saga total. Vai ser esse livro, Epílogo da Epopeia Terrestre, vai ser o fim da saga e aí começou a ficar muito grande. Então, o que vai acontecer com esse epílogo? Assim como você tem uma trilogia à parte, que é o relatório da terceira órbita, que vai ter a sua conclusão aqui, nesse livro aqui, no livro anterior. Inclusive, esse novo e-book, ele vai acabar fazendo parte de uma nova trilogia, que vai ser a trilogia do Epílogo da Epopeia Terrestre. Embora os próximos e-books vão vir a ter diferentes subtítulos. Aliás, já está até pronto a capa do próximo e-book, e já está, a escrita está bem adiantada, porque foi bem... Então, aí, só esse outro capítulo aí, mais, ainda vai ter outro, que também já tem uma parte escrita, já vai dar outro livro. E ainda vai ficar faltando essa parte, que é a parte de explicar como os alienígenas vão parar aqui. Porque enquanto explica que essa parte de como eles vieram parar aqui, é uma explicação que surge no plano da história que se passa no futuro, que é esse ano de 800 e tantos mil lá, como é que é?
É 834.456 de si. Inclusive, essa história, ela vai avançar do ano 800, esse que eu acabei de dizer, né? 834.400 de si, para o ano 900.014, entendeu? Então, essa história que se passa, cuja narrativa começa no Abdução, no ano 834.000 e tanto, ela vai avançar para o ano 900.014, quer dizer, vai avançar 70 mil anos. Então tem todo o contexto do desenvolvimento desses personagens que foram para o futuro nesse período. E isso faz parte dessa nova trilogia do Abdução, o epílogo da epopeia terrestre, que inclusive começa a ser narrado agora, neste e-book que está sendo lançado. Embora neste e-book ainda não tenha avançado todo esse intervalo de tempo, né? Ele avançou só uns anos, assim, entendeu? Inclusive aqui. E o barato é o seguinte, que o ponto presente da obra é esse ano de 1978. Entendeu? Então, quando eu estou no primeiro capítulo narrando essas coisas que acontecem em 1978, o xerife Hutchkut lá na estrada, vem o Olve, quase bate no carro dele e tal, e aí começa toda a história. O ano paralelo lá no futuro é o 900.014, quer dizer, os caras saíram do ano 900.000, os alienígenas, né? Eles saíram do ano 900.014 e vieram para 1978. E toda aquela história que eu começo a narrar, que é a sequência do Adução, que eles vão parar nesse ano 834.000 e tanto, na verdade é passado já, entendeu? Isso é o alienígena contando a história dele. Porque o presente dele já é o ano 900.014. E esse é o grande barato que nessa parte do futuro, onde termina a obra. A obra termina quando os caras, esses alienígenas, estão perdidos no passado, aqui no ano 1930. Perdidos não, eles perdem contato com o futuro, né? Então, um dos dramas aqui dos alienígenas que vão aqui no 1978 é restabelecer o contato, né? Para eles. Então, aí no final da obra, mais para o final da obra, eles restabelecem esse contato. Então, aí eles restabelecem o contato, eles estão contatando esse futuro de 900.014. Então, toda aquela história que eu estou narrando de 834.000 tal, que vai ao longo da saga aqui, já é um passado. Entendeu? Então, como eu disse assim, esse novo e-book, então, ele vai ser a primeira parte de uma nova trilogia, que vai ser a trilogia do epílogo da epopeia terrestre, que vai fechar esse intervalo da história entre do futuro de 834.000 até 900.014, e vai fechar o destino da Terra, aqui do ano 1968, que vai avançar aí vai avançar pouquinho, né, aqui, porque a Terra está no seu epílogo. Então, 1968 vai até um ano que está descrito aqui na obra, o leitor de cara. Aliás, está logo no Abdução aqui, ele fala, né? No primeiro livro, no primeiro capítulo, já está definido até onde vai a data. Entendeu? Que é a tal da data limite. Qualquer coincidência aí com o termo aí no mundo da ufologia ou pode não ser mera coincidência. Então, uma das coisas que esse novo e-book vai dar continuidade nessa narrativa é justamente isso. Essa história que se passa no futuro. Então, essas histórias, essa narrativa do ano 834.000 são nos capítulos pares. E esse e-book começa justamente no capítulo 16, é um capítulo par. Então, ele começa e também tem aquela coisa do epílogo, né? Porque, assim, durante toda essa saga Abdução, um dos alienígenas lá, que é o Billy, né? É o principal protagonista da obra, né?
ele se envolve lá numa mutreta lá, e fica o livro inteiro envolvido nisso, entendeu? Mas como eles são seres multividuais, que se replicam nas dimensões, então ele não é parte dele fica presa ali, entendeu? E aí, à medida que a obra vai avançando, ele vai tentando liberar esses outros pares dele que estão presos nessa situação lá. E aí vai aumentando a população que está livre lá dessa situação, vai aumentando e ele vai vivendo a vida dele e tal, vai evoluindo ali no universo, estuda, ele vira cientista e tal, né? Outros viram esportista e tal, muda de sexo e tem um monte de coisa. Só que fica essa pendência assim, entendeu? Então a história que começa nesse novo e-book, ela começa justamente eliminando essa pendência que ficou do último livro, no futuro lá, entendeu? E o mais interessante aí, ó, é que eu escrevi esse primeiro capítulo do livro durante a pandemia. E esse capítulo virou quase que com uma história, um livro à parte. Eu falei, aqui tem um relatório da terceira órbita, uma trilogia à parte. Mas você tem esses subcapítulos que eu crio, ou no caso, esse primeiro capítulo inteiro mesmo, desse novo e-book, é quase como se fosse um livro à parte, dentro da saga, né? Com os personagens da saga e tal, né? Mas porque ela até fiz uma... Eu acho que eu cheguei a falar em algum vídeo aí que eu lancei no canal, né? Ou na live do próprio e-book anterior, do livro, né? Talvez, que a gente pode fazer uma associação com aquela história com o filme Guerra nas Estrelas, o Retorno de Jedi, né? Porque o Retorno de Jedi é assim, o episódio anterior é o Império Contra-Ataca, que é um contra-ataque que aí no final tem um personagem lá que é o Han Solo, ele acaba capturado lá por um caçador de recompensas e que entrega ele lá pro tal Jabba, né? Jabba the Hutt. E aí como começa o Retorno de Jedi? A primeira coisa que o Luke Skywalker, lá a Leia, né, a princesa Leia tal, vai fazer é resgatar o Han Solo, né, das garras do Jabba. Então a história começa, eles vão lá, resgatam o Han Solo, e aí começa realmente a história do Retorno de Jedi, né? Entendeu? O filme começa eliminando uma pendência do filme anterior, que foi a captura do Han Solo. Então é assim que começa esse novo e-book. Ele elimina essa pendência do personagem Billy que estava lá envolvido com essa situação. A contenda dele com a Pipe Gang, que nem está descrito aí no prelúdio que eu acabei de passar. Que, na verdade, ele está envolvido com essa briga com a tal Pipe Gang desde o primeiro livro da série Abdução, cara. Entendeu? E aí ele vai conseguindo liberar uns pares multividuais dele lá, né? Só que ainda fica um pessoal, um grupo dele preso ali nas garras desse Pipe, né? Que é uma ave, né? É um alienígena, é um aeroígene, né? Porque você tem um alienígena quântico que ele é dividido em 3 subespécies, 3 linhagens, né? Que é o quântico, que é um derivado, é o grave primata, né? Os 3 são quânticos, né? Mas é o quântico que é o grave primata, que é uma evolução do primata, que tem o poder de gravitacionar o próprio corpo, por isso que é grave primata, o reptiliano e o aeroígene. E o aeroígene é tipo uma ave, então tem asa e tudo mais. Então, esse Pipe é um aeroígene, por exemplo. Então, esse primeiro capítulo vai narrar isso. E esse primeiro capítulo foi inspirado. Eu estava no meio da pandemia, toda aquela coisa pandêmica, né?
acontecendo no Brasil, no mundo, então o capítulo é pandêmico, entendeu? É um capítulo que tem muito do que a gente que sobreviveu, né? Que nós que estamos aqui, nós sobrevivemos à pandemia, né? Nem todo mundo conseguiu, gente. Entendeu? Infelizmente. Que não nos esqueçamos do que aconteceu. Para que não se repita, embora parece que as lições não tenham sido aprendidas, não, no meu ponto de vista. Mas, enfim, isso é outra história, é um outro debate. Né? Então, tem muito da pandemia ali. Quem lê ali, vocês vão perceber nitidamente algumas associações de situações que o personagem vai viver ali, que tem tudo a ver com o que estava acontecendo no contexto aqui da nossa vida no ano de 2020, né? Então é isso, aí é bom. Então eu já estou apresentando, né, esse novo e-book. Aí na sequência, então começa com esse capítulo par, que então é situado no futuro lá, e aí quando o capítulo seguinte volta para o passado. Aí ele volta para o passado e termina, e começa no ponto em que acabou o último livro aqui, que o último capítulo termina. Não, esse aqui, né? Esse aqui termina num capítulo ímpar, que é o 15, né? Então, a história tem continuidade exatamente no ponto que acabou o último livro, que é o último e-book também publicado. E aí ele começa toda uma treta, envolvendo os alienígenas que estão aqui no passado, né? E que é o tal alienígena moribundo sarcástico, lá que eu coloquei na descrição ali, e a tal Willa, né? Que é o que veio do futuro. E aí eles discutindo o cenário geopolítico da Terra, a coisa se degradando. E esse outro capítulo, eu começo a escrever, e o tempo da escrita foi decorrendo, o que acontece? Começa a guerra na Ucrânia. Entendeu? Então esse o outro capítulo anterior teve muita coisa que o leitor pode pescar, vai associar diretamente com a pandemia. Nesse capítulo seguinte, tem muita coisa que você vai poder associar à política internacional, não é nem da guerra da Ucrânia, é do cenário pré-guerra da Ucrânia, mas que já tem alguma coisa ali que você pode associar com o que aconteceu na política internacional a partir da guerra na Ucrânia. E também do cenário, assim, algumas coisas que o leitor pode associar, e não é à toa, porque essas coisas ficam... A gente vai vivendo as coisas que estão acontecendo, isso aí, indiretamente, mesmo que a gente não queira, influencia a nossa escrita. Com algumas atrocidades, algumas coisas que a gente viu aqui no governo anterior aí. Entendeu? Enfim, então tem muito, porque já que esse capítulo a gente está falando da Terra, né? Então tem muita coisa aqui da Terra. E aí esse capítulo também, ele vai fazer aquele... Que fim levou tal personagem, né? O personagem estava no avião, o que aconteceu com o avião? O personagem que estava ali soterrado até a cabeça no deserto, o que aconteceu? Morreu, entendeu? Então, e tem umas reviravoltinhas ali, entendeu? E não termina mesmo, mas aí esses personagens que foram importantes na história, que protagonizaram essa história que acontecia, que são os militares lá, né? Que fazem contato com a nave alienígena, tem lá o coronel Jay Carroll, o tenente Matthew, o ufólogo Andreas Vegina, entendeu? Esse trio aí são em volta deles, assim, que meio que acontece a trama, né? Envolvendo os militares e os alienígenas que eles descobrem ali. Então, vai ter uma história desses caras aí, entendeu? E aí você percebe que eles já vão sendo jogados de escanteio, porque a história dele, o principal é aquilo que eu falei, já foi encerrado no livro anterior.
Aqui é só um epílogo, para você saber o que aconteceu. Tudo bem, eles podem até eventualmente ressurgir ali do nada, entendeu? Mais para frente, mas a importância deles na história já passou, entendeu? O protagonismo deles já não tem mais sentido. Eles podem até aparecer na figura, como eles são mais figurantes na história agora. Os protagonistas passam a ser os alienígenas mesmo, entendeu? Antes era o alienígena, ele dividia o protagonismo com esses personagens terráqueos aí, né? E a trama que estava acontecendo na Terra, que aí vai ter guerra, vai não sei o quê. Tudo bem, a Terra em si ainda é o objeto de estudo, de análise, de paixão, de drama e divergência lá desses alienígenas, nesse novo livro, inclusive, e no anterior. Mas esses militares, esses que foram personagens, os homo sapiens protagonistas, eles vão se dissolvendo na história e vão perdendo a importância, entendeu? Mas tem o tal do que fim levou o tal personagem, né? Por isso que também tem aliás, tem um desses personagens, ele tem uma pendência também, que fica o livro inteiro lá e não resolve essa pendência, que nesse livro finalmente vai resolver, porque aí não tem sentido. Eu mantive isso aí, a história inteira assim, aí vou continuar mais 300 páginas com o mesmo draminha, não, né? Encerra e vamos bola para frente, né? Mas uma coisa assim que de repente o leitor fala, pô, mas aquela parte ali que o cara não resolveu, vai ficar assim, acabou se acabar, entendeu? Não. Tem um finzinho depois, entendeu? E por fim, o capítulo 3 aí retorna para o futuro, né? Lá para o ano de 834 mil, já não é mais 834, é 850 mil, uma coisa assim, né? 838, 800, não. Não, é uma coisa assim, passa alguns anos, vão passando os anos também, mas ainda vai passando devagarinho, né? A história vai ter um salto. E aí ela retoma a história da família Firmileg e tal, né? Porque, como eu disse anteriormente, no primeiro livro, a família vai parar no futuro, os filhos, que eram as crianças, se tornam alienígenas e passam a cuidar dos pais. E, aliás, isso aí vira uma briga entre os dois irmãos, né? O que eles querem para os pais, que seja o destino do pai deles, né? Como cuidar da continuidade de vida dos próprios pais nesse universo alienígena. Então, eles têm discordâncias a respeito. E isso é um dos cernes da história. Então, aí o que acontece? Esses próprios pais dele, o Bob e a pais dele, o Bob e a Júlia, eles vão, no livro anterior, eles vão ser objetos lá de toda uma trama lá, em que eles vão parar lá, eles vão morar no zoológico, né? De Marte, e tem todo tem uma revolução dos bichos ali, né? Nesse zoológico aí. Que eu não sei se eu cheguei a comentar, acho que eu comentei, mas para quem leu A Revolução dos Bichos do George Orwell, eu acho que vai gostar desse livro, porque tem várias revoluções de bichos ali, são várias revoluções. Então, assim, revoluções que assim, também tem aquela coisa de criar um contexto para a história da Lua lá, então ele conta a história do personagem, a Diana, né? Tem a origem da Diana, aí tem umas revoluções que ela participou, aí tem outra. E aí os próprios personagens vão viver a sua própria revolução no presente da história ali, né? Na timeline da história. Então, aí nesse novo livro aí tem também uma. Não tem mais revolução, mas aí tem o envolvimento dos bichos, do zoológico. Eu falei do papagaio, de um personagem novo que é papagaio. Tem uns personagens novos nesse livro. Bom, não, aí esse terceiro capítulo ele vai focar nessa vida dos Firmilegs aí, no continuidade dele, na adaptação dele no zoológico, né? E vai evoluir, entendeu? E vai se encaminhar para o fim, que já era que é o fim
vai ser nesse próximo e-book que eu vou lançar, que deveria ser parte, né, que faz parte agora do que será a trilogia, o epílogo da epopeia terrestre, entendeu? Então ele vai ter um desfecho essa história, nesses personagens também. Vai ser o que fim levou a família Firmileg no universo quântico, que vai ser no próximo e-book só. Então nesse e-book tem mais uma evolução, tem mais uma parte que aborda a vida deles lá, mas que termina assim, já encaminhando o que vai ser um certo conteúdo do próximo e-book, né? Entendeu? Seria o próximo capítulo. Então ele encerra assim, o capítulo, na verdade é o capítulo 18, ele vai encerrar ali com uma situação que agora só conclui no próximo e-book, entendeu? E assim vai. Os dois últimos capítulos, o capítulo 17, o 17 e o 18, eles terminam de uma maneira que já fica assim aberto para o próximo e-book. Você fala, se não tiver um próximo e-book aqui, o autor está me sacaneando, porque aqui a história não terminou mesmo. Né? Ao contrário do que eu falei lá, a trilogia do relatório da terceira ordem. A história não termina, mas você tem uma conclusão, entendeu? Então, quando você termina de ler, você tem uma sensação, acabou a história, tem uma conclusão. Uma grande parte de tudo que estava sendo narrado aqui já foi concluído. Tem as coisas que ficarem abertas, especialmente naquele futuro lá, que vai desembocar em como a missão dos alienígenas voltou para o passado, entendeu? E vai ser só no terceiro tal e-book da trilogia da Epopeia Terrestre que vai ser realmente concluído. Né? Então, por exemplo, nos livros anteriores, na trilogia lá do relatório da terceira órbita, que tem também essas questões geopolíticas, de guerra, e do cenário geopolítico. O cenário geopolítico ali, ele resume assim, você tem os Estados Unidos e a OTAN, né, que é a aliança militar capitaneada pelos Estados Unidos, e do outro lado você tem o Pacto de Frankfurt. Essa é uma das coisas alternativas que eu criei, porque na Guerra Fria da nossa história é o Pacto de Frankfurt, é a OTAN contra o Pacto de Varsóvia, que era liderada pela União Soviética. Nessa história que eu narrei aqui, que tudo começa naquele conto lá do Uma Segunda Guerra, não tem União Soviética, entendeu? Tem a União Germânica. Então, em vez da União Soviética, é a União das Repúblicas Socialistas Germânicas, a URSG. Então, mas só que assim, nesse primeiro livro, nessa trilogia do relatório da terceira ordem, o grande protagonista, um dos personagens protagonistas desse cenário geopolítico, que vai ter contato lá com o tal do Coronel Carroll, tal, é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, na verdade, assim, o alienígena ele chega na Terra, ele começa a ler a mente das pessoas, traçar a história do planeta. Aí uma das coisas que ele faz é traçar a história da Segunda Guerra Mundial. E aí ele faz isso, a princípio, lendo mentes de soldados e militares e consultando bibliotecas e tal, nos Estados Unidos, porque a nave dele pousa ali nos Estados Unidos, na cidade de Picacho, que fica do lado de Roswell, entendeu? Então, uma das alternativas é isso. Em vez de eu falar de Roswell, é uma cidade perto de Roswell, que dessa vez a nave pousou. A Roswell aparece na história também. Aí então, primeiro ele traça esse cenário a partir de mentes norte-americanas e referências norte-americanas. Depois ele vem para a América do Sul, traça uma história do Brasil e tal, insere o Brasil no cenário geopolítico. Aí ele vai para a Europa, porque ele está fora da nave, né? A nave está encalhada. Então ele vai para a Europa. Aí ele começa a traçar o mesmo cenário a partir da visão dos comunistas, entendeu? Então ele vai lá para a Alemanha, não sei o quê. Mas o protagonista, assim, nesse cenário geopolítico, é o tal do presidente dos Estados Unidos, que quando chega no fim da história tem o tal do desfecho,
e o que aconteceu, que vai, inclusive, o presidente vai ser, no desfecho da história, tem lá todo um subcapítulo, mais de uns 2 ou 3 subcapítulos, que é sobre o presidente ali, resolvendo a situação lá e tal. Só que aí, nesse novo livro, muda. Nesse novo livro, passa a ser protagonista, em vez do presidente dos Estados Unidos, passa a ser o chanceler da Alemanha. Entendeu? Inclusive, o presidente vai ter lá o seu fim lá, tal. Não que o presidente dos Estados Unidos não participe mais da história, mas ele não tem mais protagonismo, né? O protagonismo passa a ser do chanceler da Alemanha, e, inclusive tem a participação lá tem muito do presidente chinês também. Mas o protagonista mesmo é o presidente alemão, o chanceler da Alemanha, né? Então esse é um dos aspectos aí interessantes dessa construção que vai aparecer no segundo capítulo desse novo e-book, que vai desembocar no próximo livro. No próximo e-book vai ter uma conclusão já de toda essa trama. E a história vai continuar. Então, porque aí a hora que concluir essa trama nova que eu desenvolvi, que envolve o chanceler alemão dessa vez, né? Eu tenho um protagonismo do chanceler alemão. Inclusive, por causa da guerra, como eu escrevi durante a guerra, e essa foi uma das dificuldades, porque eu estudei pra caramba, eu acabei me perdendo, assim, de me informar sobre a guerra e tal, e não sei o quê. Que foi difícil pra caramba escrever, porque é difícil, né? Você escrever narrar um cenário geopolítico em conflito, envolvendo grandes nações. Então, as nações envolvidas nessa grande trama aí nova, a partir do novo livro, é os Estados Unidos, a Alemanha, a China, mas devido à guerra, eu falei, não tem mais União Soviética, né? Não falei, é União Germânica agora, não é mais Pacto de Frankfurt, não é mais Pacto de Varsóvia, é Pacto de Frankfurt, né? Que é a cidade da Alemanha, que é o berço do comunismo, né? Da Alemanha, né? Na Alemanha. Então é o Pacto de Frankfurt. Inclusive, a capital da Alemanha, nessa história alternativa que eu falo, é Frankfurt, não é Berlim. Então, devido à guerra, eu acabei trazendo a União Soviética para a história, entendeu? Porque tem a União Soviética, mas é que ela não tem protagonismo. A Rússia, ou que é a União Soviética, ela se torna como se fosse um Estado vassalo, um Estado inserido dentro da União Germânica. Entendeu? Inclusive tem no livro ali o mapa geopolítico, né, das alianças, né? Aí você tem a OTAN, quais são os países que compõem a OTAN, quais são os países que compõem o Pacto de Varsóvia, os aliados, aí os outros países que têm simpatia por um lado, simpatia pelo outro, a área de influência da China. Então, os 3 países que vão protagonizar essa história é a China, a Alemanha, os Estados Unidos, e aí vai ter também vai ressurgir a União Soviética, a Rússia no meio da história. Mas isso é só no próximo livro. Nesse até já tem alguma coisinha, já tem umas citações à Rússia que nem mal aparecia ali na história. Aí começa a ter umas citações da Rússia e ela vai ter uma importância no desfecho da próxima da história, dessa nova trama, mas no próximo e-book, então somente. Entendeu? Então, o livro em si, quando eu falo tem sobre guerra, geopolítica, na verdade, ele fica olhando as coisas desse bastidor. Então, a trama não é do soldado lá no campo de batalha, uma guerra, como é que foi a batalha. Até tem uma outra cena assim que mostra uns confrontinhos assim, mas a trama é do presidente, é do chanceler, entendeu? É do alienígena ali que está nos bastidores, tentando manipular, é das divergências entre os alienígenas, entendeu? Entendeu? Assim vai, tem muito essa coisa de conflito de personalidades, o livro inteiro, inclusive do alienígena, que ele multiplica a sua existência, ele multiplica
a sua personalidade. E uma das coisas que, logo nesse. Aí já é lá no futuro, no primeiro capítulo, o que vai criar ênfase, inclusive está descrito ali no próprio prelúdio que eu passei aí, o videozinho lá, no último parágrafo ele fala: o Billy foi lá resolver sua contenda com a Pipe Gang, convocou seus amigos, suas namoradas, seus pares multividuais e uma personalidade muito peculiar, entendeu? Então, uma das coisas que esse livro mostra é a divergência de personalidade do personagem principal em diversas outras personalidades. Uma é masculina, outra é feminina, entendeu? Como que elas convivem, como que elas vão se dividindo em outras personalidades, embora todas elas componham o mesmo multivíduo. Eu vou explorar bastante essa coisa da divergência das personalidades, entendeu? É uma das características também do novo e-book. Então, por exemplo, no primeiro livro, Abdução, você vai ter uma parte lá, nessa parte do futuro, tem lá os dois irmãos, Billy e Sandy. Aí eles têm uma divergência, eles têm uma briga lá e cada um vai para um lado. Então, é a narrativa assim, num determinado capítulo fica como se fosse assim, um subcapítulo narra o que está acontecendo com o Billy, no subcapítulo seguinte narra o que está acontecendo com a Sandy, e assim vai. Até que tem um desfecho lá do que acontece com a Sandy, né? Eles vão ter uma separação meio definitiva, que é também um dos cernes da trama que vai ser retomada neste novo e-book. E aí agora é ao contrário. Não tem mais a Sandy a princípio na história, né? A impressão que a Sandy sumiu da história. Ela tomou outro caminho e desapareceu. Fica uma duplicidade entre o próprio personagem, que é o Billy e o Willa, que são, no fundo, são duas versões do mesmo multivídeo, entendeu? É uma